Olá pessoal, estamos iniciando mais um Conversando com o Analista. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês que estão nos assistindo, curtindo o nosso vídeo, comentando, mandando sugestões, indagações, perguntas, compartilhando. Eu estou fazendo isso para vocês. Quero agradecer muito a audiência de vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente do que a gente vinha falando até então. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento afetivo, relacionamento entre casais do mesmo sexo, de sexo diferente, qualquer que seja. É uma união amorosa. Na união amorosa existem muitas situações que acabam fazendo com que os casais vivam infelizes. E não é para viver infeliz. Eu acho que o amor, eu acredito ainda que o amor é o melhor caminho de um relacionamento amoroso. Mas tem as suas arguras, tem as suas durezas, tem o seu sofrimento. Vamos falar hoje de um caso, de uma colega, de uma amiga que nos mandou uma mensagem, mandou pelo WhatsApp. Ela é aqui de Ribeirão Preto, a Cristina. Ela está num relacionamento afetivo com o seu namorado, eles já têm uma idade madura, ele tem 28, ela tem 26, e eles estão juntos há mais ou menos um ano e estavam muito bem juntos aqui, na cidade, até que surgiu uma proposta de trabalho para ela no ramo do que ela se formou, ligado à agricultura, em Campo Grande, Campo Grande de Ribeirão dá mais ou menos uns 800 quilômetros, E não dá para vir todo fim de semana. Eles se veem a cada uma vez por mês, um mês e meio, até 2 meses. E isso tudo acabou fazendo com que, segundo ela, a relação caísse muito, a qualidade da relação, porque até então eles se davam muito bem. E agora eles estão brigando, segundo ela, praticamente o tempo inteiro. Eles não conseguem, sabe, um tempo assim, para ficarem bem, mesmo à distância. Já separaram umas 2 ou 3 vezes, segundo ela, até acho que 3 vezes, se eu não me engano, mas não conseguiram ela caminhar para lá com outra e ele para cá, porque eles se amam, como ela diz, é um amor muito verdadeiro, e eles não conseguem se desgrudar um do outro, mesmo com toda essa distância, essas dificuldades, eles não estão conseguindo muito viver bem, e estão vivendo mal, segundo ela, estão brigando demais, e estão sofrendo muito, Bom, essa história, é lógico que toda a história que eu acabo recebendo, ela tem muito mais situações que a gente possa vir a ter de informações, mas eu vou pegar simplesmente isso daí, vou pegar e vou fazer uma exposição do que eu acho importante, do que acontece em casos iguais a esse, similares, e que os casais sofrem muito hoje com isso. Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade de psicologia, eu fui fazer um congresso na PUC em São Paulo, na PUC de psicologia. Eu estava acho que no 3º ano ainda de psicologia, e eu escutei de um psicanalista muito famoso na época, que ele era o bambambam do evento, E ele chegou na palestra dele, todo empolpado lá, chegou e perguntou assim: eu queria fazer uma pergunta a vocês, uma plateia de umas 400 pessoas, psicólogos, psicanalistas, tinha de tudo nessa área. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa contra ao conceito de que a relação afetiva, a relação amorosa é uma relação sadomasoquista. Foi um silêncio total, relação amorosa, sadomasoquista. Eu digo que eu não entendi muito, mesmo que depois de tudo lá da palestra, não sei. Mas esses causos vão nos dando a luz, dessa situação. Por que é uma relação sadomasoquista? É uma relação sádica, é quando você faz mal a alguém.
Masoquismo é quando você faz mal a você mesmo. E na relação amorosa, isso se dá demais. Porque ao mesmo tempo que você fica, por exemplo, você fica bravo, você fica irado, você fica nervoso, você xinga o outro. Por exemplo, né? Você xinga, briga, discute, põe para fora aquele sentimento ruim que você está sentindo. O que acontece? Você machuca o outro, você magoa o outro, ok? Ao mesmo tempo, você se sente magoado também, porque ferindo o outro, você está se ferindo. E o outro, consequentemente, às vezes vai te responder com pedradas também, né? Então você acaba machucando e se machucando numa relação de conflito, numa relação conjugal, né? Então esse nível sadomasoquista, que segundo até os psicanalistas estudam, até a própria relação sexual é uma relação sadomasoquista, mas nós não vamos entrar nesse critério da sexualidade por enquanto. Vamos ficar nessa questão da convivência, né? Da convivência social, por exemplo. Esse sadomasoquismo, ele tem graus até imperceptíveis, até graus assim extremos, como a Cristina está vivendo com o seu namorado, né? O Joaquim. Eles estão num processo sadomasoquista muito intenso, eles estão sofrendo muito, né? Ela me contou, me mandou um zap chorando, que o sofrimento está muito grande, ela não aguenta mais, ela já tentou separar, não consegue, não sabe como é que eles podem se aproximar, porque o trabalho dele e delas, eles são trabalhos importantes que eles não têm como largar e está assim difícil, né? Então, o sadomasoquismo aumenta, porque aumenta o quê? Mexe com as questões narcísicas nossas. O processo sadomasoquista está com a base narcísica. Narciso é quando a gente passa a ser ferido. Ser ferido por qualquer circunstância que nos priva de satisfação, que é a frustração. Seja ela qual for, em diversos níveis, tanto pessoal, quanto com o outro, quanto a situação externa. Então, quando sofre essa situação de privações, de frustrações, decepções, o rebu começa a aumentar, né? Outra linha que eu gostaria de falar com vocês, que eu vou tentar traduzir isso em questões mais práticas, chama-se desalinhamento. O casal, quando ele está alinhado, né, em vários sentidos, eles estão bem, né? Eles podem ficar de ponta cabeça, como a situação, por exemplo, hoje, situação econômica, pandemia, o mundo virou de ponta cabeça. Mas se eles estiverem alinhados, tá bem. A situação ficou boa, tá num prazer, estão curtindo férias. Eles estão alinhados, tá bom. Eles podem estar de férias, no lugar mais lindo do mundo. Se eles estiverem desalinhados, é ruim. Para não falar uma coisa feia, é ruim, né? É ruim. Então, o desalinhamento, ele acaba aumentando essa condição sadomasoquista, né? O nível aumenta, o sadismo aumenta, o masoquismo aumenta, a agressão, a briga, né? Que a gente conhece como brigas, como discussões, etc. e tal. Então aumenta. Então o que acontece? O que a gente pode perceber, claro, no caso da Cristina, que houve um desalinhamento, eles estavam juntos na mesma cidade, eles mudaram, houve uma mudança externa, né? Uma mudança externa que foi a distância. Eles estão a 800 quilômetros de distância. No começo começaram a lidar com a distância, mas a necessidade um do outro foi fazendo com que eles passaram a não suportar. Eles tinham uma necessidade muito grande um do outro, um sentimento muito grande, então começa a ter ciúmes, começa a ter tudo começa a entrar nesse meio e fazer com que a relação fique predominantemente por brigas. Eu me lembro de um amigo que há 30 anos atrás, o Henrique, ele me disse, um dia voltando do futebol, um dia sábado à tarde, perguntei, e aí, como é que vocês estão, né? Ele namorava uma moça, amiga minha também, os dois eram muito bonitos, né? Até são até hoje, né? E eles estavam assim, namorando acho que já uns 3 anos, mas os dois eram muito cobiçados, né? E o pau quebrava ali entre os dois, né? Ele chegou para mim e disse assim, eu perguntei para ele na volta, falei, e aí, cara, como é que vocês estão?
falou, meu, a gente tá brigando demais, cara, a gente tá brigando muito, não tem jeito, a gente tá brigando muito, Eu acho que só tem uma solução para isso. Falei, qual que é? A gente tem que se casar, a gente vai casar. Eu acho que tem que... E depois de um tempo eles amadureceram essa ideia e casaram. Casaram casaram, fecharam a porta. Né? Foram para a mesma casa, fecharam a porta, isso há 35 anos atrás, mais ou menos. E foi a solução para eles. Rapaz, mudou, estamos super bem, é isso mesmo. Vieram os filhos, tal, e há um tempo atrás encontrei ele, né, 35 anos. E aí, como é que vocês estão, né? Falou, rapaz, a gente já passou por cada perrengue. A última agora, quase que a gente se separou, porque surgiu aí um problema, um mal-estar na relação, família dela puxando para cá, e eu estava indo para o outro lado. E eu falei para ela, ó, você resolve aí o que você quer fazer, né? E por sorte ela resolveu, ela falou, eu vou com você, né? Então é isso, alinharam. Isso acontece com namorados, né? Por ter uma privação de não poder estar juntos, as pessoas se gostam muito, mas não estão juntos, desalinha. Hoje, em função desse próprio sofrimento que a relação amorosa acaba existindo, muitas pessoas também se tornaram inaptas a um relacionamento amoroso. Elas ficam com um, ficam com outro, mas para viver um relacionamento com uma pessoa, um relacionamento amoroso, muitas pessoas hoje se tornaram inaptas, né, a um relacionamento amoroso e se tornaram aptas a ficarem. Fica com um, fica com o outro e vice-versa. Mas mesmo esses inaptos, um dia eles se apaixonam, né? Eles se apaixonam. E muitas vezes se apaixonam pela pessoa errada, porque um ficante fica com o outro ficante, um que fica com um, que fica com o outro, eles rodam a cidade inteira, né? E às vezes quando um se apaixona aí é o risco, porque encaixou, falou, não, falei para você não se apaixonar, pelo amor de Deus, aí começa a tragédia. Até o próprio filho, né? O nascimento de um filho num casamento, há um desalinhamento. Porque a mãe passa a se dedicar praticamente exclusivamente para aquela pessoa que chegou, para o filho que chegou. A amamentação faz com que a sexualidade vá lá para baixo, a libido acaba, porque os hormônios ficam vinculados à amamentação, não, a relação sexual praticamente some, desaparece. Então há um desalinhamento. E nesse desalinhamento, o que a gente faz? Essa é a questão. Eu acho que tem um caminho só, alinhar. Né? Porque se não alinhar, vai continuar a briga. Né? Um que gosta mais, um que gosta menos, um que está aqui, um que está lá. Impedimentos daqui, impedimentos de lá, o amor grande quando o amor é muito intenso na relação, o amor é egoísta, o amor quer para si, o amor quer união. O bacana do relacionamento amoroso é que por mais que tenham essas brigas cicatrizam facilmente até um certo ponto, né? Para eles ficarem justapostos de novo, mas precisa muitas vezes da decisão. Como o meu amigo lá, ó, vou casar, cara, não dá mais para ficar desse jeito. Como os dois, né? Eles estão um em Campo Grande e um em Ribeirão, de repente a situação, eles vão ter que morar na mesma cidade, uma delas, né? Porque se eles chegarem à conclusão que o problema é a distância, não dá, um vai ter que abdicar de alguma coisa, o outro, vamos ver, é uma ideia, né? Que tem que ser amadurecida nesse sentido, para depois um jogar na culpa do outro, na conta do outro. Você fez eu largar o meu trabalho para viver aqui e agora a gente não deu certo. Não, tem que ser uma coisa muito bem conversada, no sentido tipo assim, não, a gente tem que apostar no nosso amor, né? Tem que apostar na nossa relação, a gente tem que resolver essas diferenças, esses desalinhamentos, né? Para a gente se alinhar. O mundo pode estar em pandemia, mas a gente vai estar junto. A situação econômica ficou de ponta cabeça,
a gente vai estar junto. A gente está bem, ficamos ricos, milionários, se não ficar alinhado, blau, blau. Se um for para cá e o outro for para lá, também acabou, vira tragédia. A relação sadomasoquista vai lá em cima, brigas, mágoas, ofensas. Então eu acho que, resumindo, o relacionamento amoroso, ele é complexo, né? Do que eu estou falando aqui está para a gente falar um dia, mas ele exige, entre outras coisas, alinhamento, estarem alinhados. Mesmo com as diferenças, porque não quer dizer que nós estamos alinhados, que nós somos iguais, não. Alinhados, aí, ok, né? Beleza, né? Papá, eu acho que essa é a condição para um relacionamento amoroso produtivo, feliz, porque quando você está com alguém que você realmente ama de verdade, quando vocês estão juntos e alinhados, né? Pode acabar o mundo que vocês estão juntos, né? Mas alinhados, ok? Valeu? Bom, gente, um assunto vasto, mas acho que por aí dá para a gente começar a conversar aí, né? Agradeço mais uma vez, compartilhe esse vídeo, tá? Curta, comente, mande sua questão para nós, eu vou estar disponibilizando aí um WhatsApp para vocês, para a gente poder conversar mais, mas vamos participar aí do Conversando com o Analista, vamos viralizar isso, vamos espalhar, porque a ideia minha é poder ajudar, ok? Até mais!